redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Leandro. É isso, meu diretor. Muito boa noite, galera. Muito boa noite para quem já estava aí, para quem chegou agora. Meu nome é Leandro, sou professor de Geografia, caso você não saiba, e sextou com S de solos. É isso mesmo. Hoje falaremos um pouquinho sobre esse conteúdo, que é o conteúdo sobre o qual eu estava dando aula naquela famigerada aula que está gravada, disponível aí no YouTube da nossa empresa, para que você possa me ver dormindo enquanto eu dava aula e pronunciando palavras sem sentido, como a tão famosa palavrinha arroz. Mas hoje vamos falar sobre outra coisa. Vamos deixar o arroz de lado e vamos começar a falar de solos de verdade. Só que antes, eu quero te lembrar que na semana passada a gente falou sobre intemperismo, sobre erosão, sobre tipos de relevo, e eu fechei te falando um pouquinho sobre características do relevo do Brasil. Aliás, sobre isso, olha que imagem bonita. Isso aqui é uma espécie de reprodução em 3D da área do território brasileiro e da topografia brasileira. Lembre-se que áreas em verde são lugares com altitude mais baixa, áreas em amarelo com altitude intermediária e áreas em marrom, vermelho são lugares com altitude mais significativa. Veja então que o Brasil tem, na sua porção leste-sudeste, as áreas de maior altitude e temos algumas áreas de altitude bastante expressiva aqui, ó, no extremo norte do país, que é, inclusive, onde estão os pontos mais altos do território brasileiro, mas que, de um modo geral, a região amazônica, além do Pantanal, são áreas marcadas por terras baixas e que o Brasil, como um todo, não tem um relevo de altitudes muito expressivas, já que grande parte do território do Brasil já sofreu bastante ao longo de tempos, milhares e milhares de anos, com os processos de intemperismo e erosão. Temos então um relevo bastante intemperizado, bastante erodido, e é onde não há a presença de estruturas geológicas do tipo dobramentos modernos. Ok? Dito isso, vamos lá para a nossa aula de hoje, para falar de pedogênese, de fatores de formação do solo, de horizontes do solo e tipos de solo. E antes disso, eu queria te perguntar, meu diretor, já viu essa série aqui? Me indicaram. Eu estava dando um dia essa aula e aí alguém falou, pô, vê uma série que é muito legal, os solos, e aí fica aqui a minha indicação. Não assista isso aqui, tá? Isso aqui é muito ruim. Apesar do elenco ser muito bom, estelar, o roteiro é fraco, as histórias são ruins, não perca o seu tempo assistindo a série sobre os solos. Mas saiba que os solos, esses de verdade, são muito importantes porque é nele que se produz alimentos diversos, é nele que se faz agricultura, é nele que surgem e crescem as árvores de vários biomas do Brasil e do mundo, e é dele que depende a sobrevivência de grande parte da humanidade e também dos demais seres vivos que habitam o nosso planeta. Aliás, infelizmente, tanto a nossa quanto a sobrevivência de outras várias espécies está fortemente ameaçada, dentre outras razões, pelas mudanças climáticas e pelo mau uso dos solos. Segundo essa manchete, o mau uso dos solos fará com que os solos férteis caiam pela metade até 2050. E o que significa fazer um mau uso dos solos? Queimadas, desmatamento, pecuária extensiva, agricultura do tipo plantation ou qualquer outra monocultura, irrigação em excesso. Todos esses são exemplos de atividades antrópicas com o potencial de destruir as capacidades de um solo, de remover dele a sua fertilidade, o que tende a prejudicar muito a agricultura. E você sabe, quanto pior for a safra na agricultura de um país ou do mundo, menos alimentos à disposição
da população mundial, o que tende a fazer com que eles fiquem mais caros, o que agrava, inevitavelmente, problemas de fome e insegurança alimentar, especialmente em áreas mais pobres, em regiões periféricas ou em lugares do mundo emergente. Dito isso, vamos falar sobre a pedogênese, que é o processo de formação de um solo. Há solos com as mais variadas características, e isso é o resultado da ação conjunta, da combinação, de forma desigual, desses 5 fatores: o tempo, o clima, os organismos, o material de origem e o relevo. Juntos, combinados, esses 5 fatores fazem com que alguns solos sejam mais rasos e outros mais profundos. Alguns são mais férteis e outros menos. Alguns são mais porosos, mais permeáveis, outros não. Alguns mais claros, outros mais escuros. Essas são só algumas das variações possíveis entre os solos que são o resultado da pedogênese, que acontece de forma diferente a depender da combinação desses 5 fatores. Vamos ver como? Começando pela influência da rocha-mãe, o que eu posso chamar também de material de origem ou material parental. Pensemos em alguns exemplos, começando por um que eu já disse para vocês numa aula anterior. Lembra de quando eu falei sobre vulcanismo? 2 aulas atrás? Lembra como eu disse que um vulcão, quando cospe lava, faz com que essa lava resfriada se torne basalto? Nem sempre, mas muitas vezes. E como é que esse basalto é uma rocha ígnea, uma rocha magmática vulcânica, magmática extrusiva, que quando transformada por processos da natureza, pode dar origem a um solo muito fértil? Pois é, tá aí um exemplo de como é que a rocha-mãe, o material de origem de um solo, pode influenciá-lo a ser um solo muito fértil. Solos de origem vulcânica são muito férteis. Um dos solos mais férteis do mundo está aqui no Brasil. É o nitossolo, que a gente chama de terra roxa. Popularmente se conhece como terra roxa, que é um solo originado da pedogênese sobre o basalto, o que dá aos locais onde isso aconteça uma grande fertilidade, o que explica que muitas comunidades agrícolas, como eu disse naquela aula sobre vulcanismo, se estabeleçam nos arredores de um vulcão, seja ele ativo ou inativo. Não é porque ela perdeu a noção do perigo, mas sim porque ali eu tenho um solo muito fértil. E porque o vulcão, que um dia gerou a erupção da qual a lava saiu e se formou o basalto que deu origem ao solo, pode já não estar ativo, pode não ter erupção há séculos, e as pessoas que vivem ali podem sequer saber que estão morando do lado de um vulcão. Agora, há outros tipos de rocha que podem dar origem a outros tipos de solo mais ou menos férteis. Um exemplo, o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que, quando sofre com a ação da pedogênese, também dá origem a solos que frequentemente são muito férteis. E sabe como é que a rocha-mãe pode influenciar também? Facilitando ou dificultando o processo de pedogênese. Vou te explicar. Pensa comigo. Que eu tenho em cada uma das minhas mãos uma rocha diferente. Nessa, eu tenho granito, rocha magmática dura pra caramba. Magmática intrusiva, ígnea intrusiva ou plutônica, são sinônimos. E que aqui eu tenho uma rocha sedimentar super frágil. Se eu exponho as duas às mesmas condições climáticas, qual delas vai virar solo primeiro? A rocha frágil, sedimentar. Então, para além das propriedades mineralógicas, da fertilidade, porosidade, cor, textura e várias outras propriedades que um solo pode receber da sua rocha-mãe, o grau de dureza daquela rocha também influencia na velocidade do processo de pedogênese. Tá bom?
Agora vamos para um outro fator climático, ou melhor, fator da pedogênese importantíssimo, o clima. Por quê? Aqui a relação é simples. Acompanha. Cenário 1, lugar muito chuvoso. Cenário 2, lugar pouco chuvoso. No cenário 1, em que chove muito, a água vai bater no solo, se acumular, se infiltrar, promovendo intemperismo químico, amolecendo, apodrecendo aquelas rochas. E aos poucos vai transformá-la em solo, de cima para baixo. É assim que a coisa acontece. A rocha vai de cima para baixo sendo transformada pela pedogênese. E o que era rocha vira um solo. Agora, se o lugar em questão é uma área seca, em que não chove ou em que chove pouco, isso não vai acontecer. Você não vai ter água suficiente para que ocorra intemperismo químico. O que vai acontecer é o intemperismo físico, em que as mudanças de temperatura vão fazer com que os materiais ali presentes se quebrem. Aí tu vai olhar para o solo de um lugar desse, ele é raso, ele é quebradiço, pedregoso. Tu dá uma pasada no chão, pá, de um lugar desse, super seco, e você encontra a rocha rapidinho. Tu tira uma camadinha de solo, embaixo já tem rocha. Agora, em lugares muito úmidos, você cava, 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 cava e não chega na pedra. Demora para chegar. Porque as camadas do solo são muitas. O solo ali é bastante profundo. Entendido? Então, o clima influencia desse jeito. Quanto mais chuvoso é um clima, a tendência é que tenhamos mais pedogênese. E aí a tendência é a de que os solos sejam mais profundos. Claro, também tem uma outra questão, que eu vou te falar melhor na aula da semana que vem, que é a seguinte: quanto mais chove, mais nutrientes podem ser levados embora por um fenômeno conhecido como lixiviação, em que o solo fica, mas os nutrientes foram levados embora, o que empobrece o solo e pode deixá-lo muito ácido, o que é um problema para a agricultura. No Centro-Oeste isso aconteceu bastante, na região Norte também. Quanto mais chuva, pode haver também muita erosão, o que é um problema porque o solo é carregado embora. Não é nem só o nutrientezinho não, é o solo inteiro. Então a chuva provoca a aceleração do processo de pedogênese e a transformação de rocha em solo. Isso é bom. Solos profundos são melhores do que solos rasos. Só que ela também pode provocar a remoção de nutrientes ou do próprio solo como um todo. E se o que vai acontecer mais é a lixiviação ou a erosão, geralmente é o relevo quem vai definir. Como assim? Olha para as diferentes situações que eu vou te mostrar aqui agora. Essa e essa região. A rocha aqui é a mesma. Material de origem igual. O clima é o mesmo. Imaginemos que é um clima chuvoso. Só que aqui o solo não será o mesmo que o dessa área. Porque nessa área, como o relevo é íngreme, a água da chuva que cai não para. E se ela não para, o intemperismo químico não acontece direito. E a pedogênese fica mais fraca. Então, em lugares como esse, o que eu vou ter é um solo jovem, um neossolo, cheio de pedaços de pedra, litólico. Tem que gravar esse nome? Não. Mas entenda, neossolo, solo jovem, litólico, rochoso. Você vem aqui, dá uma pasada no chão, pec, bate na pedra. Ou seja, em áreas íngremes, com relevo inclinado, com grande declividade, a tendência é que os solos sejam mais rasos. Agora, numa área plana, a água da chuva consegue parar e infiltrar. E aí ela vai transformando rocha em solo. Resultado, você vai ter um solo com maior espessura, com mais profundidade.
Ah, e o caso da lixiviação e da erosão? É assunto para a próxima aula, mas vou adiantar. Numa área íngreme, inclinada, você vai ter mais erosão, porque a água das chuvas corre pela superfície. E é esse escoamento superficial que costuma causar muita erosão, removendo pedaços do solo, que vão ser jogados aqui, ó, no fundo do rio, causando assoreamento, deixando ele mais raso e mais vulnerável à enchente. Aqui, como o relevo é mais plano, a água infiltra, então ocorre menos erosão. Mas quanto mais infiltração, maior é a probabilidade, não só de pedogênese, disso aqui acontecer, mas de lixiviação, de eu levar embora os nutrientes mais frágeis. Entendido? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como é que a vegetação vai influenciar no processo de pedogênese. E aí, pessoal, lembra de uma coisa, a aula é gravada, tá? Então, se você estiver mandando dúvida nesse momento, eu não poderei responder. Mas você pode mandar na nossa próxima aula, ou então no Tira Dúvidas, para a Maíra responder, ou então para mim, lá pelo Instagram. Só não fica com essa dúvida para você. Olha aqui, ó. Tá vendo que é um material escuro que está na pá do indivíduo? Esse material escuro é matéria orgânica, que é derivada da decomposição de plantas ou então de animais mortos. Quando você joga uma folha no chão, ou várias folhas no chão, ou quando elas caem de uma árvore, aos poucos elas vão se decompondo. E a decomposição disso gera uma matéria chamada de serrapilheira, quebradiça, que aos poucos vira humus, matéria orgânica. Essa terrinha preta, que costuma colaborar e muito para a fertilidade do solo. Ah, então todo lugar onde eu tenha muita planta é um lugar onde eu tenho um solo muito fértil? Não. A fertilidade do solo conferida pela vegetação se restringe, quase não saiu aqui, né? Se restringe à parte superior do solo. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho camadas, horizontes do solo. Guarda essa informação. A matéria orgânica costuma ficar na camada mais superficial. E é essa terrinha preta escura que o pessoal tira da natureza para colocar naqueles vasinhos de planta com flores que você compra para colocar em casa ou então para dar de presente para alguém. Olha aqui, ó. Isso aqui é na sacada da janela da área da minha cozinha. Isso aqui era, tadinho, uma plantação que eu tentei fazer e foi um fracasso. Eu sou um fracasso enquanto pai de planta, por isso que eu só cuido de gatos, porque as plantas eu mato todas, os gatos, felizmente, ainda não matei nenhum. E aqui, o que eu tentei fazer para que essa planta pudesse sobreviver foi comprar uma terrinha, adubo, que nada mais é do que essa terrinha preta, essa matéria escura, repleta de resíduos oriundos da decomposição da vegetação. Só que faltou ficar afofando ali todo dia, faltou colocar um pouco de água, ou então, talvez, tenha sobrado água, porque esse é um lugar que pega muita água da chuva, que escorre da caixa d'água lá no meu terraço, talvez tenha havido aqui uma lixiviação, e aí os nutrientes desse solo tenham sido levados embora, e aí meu pezinho de manjericão, coitado, não conseguiu sobreviver. Que descanse em paz. Vamos para um outro fator? O tempo. E isso é meio óbvio, né? A tendência é que quanto mais tempo se passe desde que o processo de pedogênese começou em uma rocha recém-exposta, o solo seja mais profundo, mais maduro, mais bem desenvolvido, com mais camadas. Um solo jovem, recém-iniciado o seu processo de formação, um neossolo, tem poucas camadas. Um solo mais maduro, bem desenvolvido, como um argissolo, costuma ter muitos horizontes. Então a tendência é que solos mais velhos sejam mais profundos, ao contrário dos solos mais jovens. Agora, essa é uma realidade sempre? Claro que não.
estou tratando isoladamente de cada fator. Mas o resultado prático de cada solo vai depender da combinação entre eles. Imagina, uma rocha que está exposta há muito tempo. A tendência é que lá eu tenha um solo bem profundo. Mas, e se o lugar for um lugar íngreme? Não terá havido condição adequada para essa rocha virar um solo profundo. E se o lugar não for muito chuvoso? Não teremos tido água suficiente para promover intemperismo químico e, consequentemente, pedogênese. Então lembre-se, esses fatores que eu estou tratando com vocês são fatores que isoladamente vão ter suas propriedades, sua influência. Mas o resultado final de cada solo é fruto da atuação conjunta entre os 5 fatores da pedogênese. Tudo bem? Vamos ver agora uma outra coisa? Olha para essa imagem aqui, porque ela traz para você os perfis do solo. Como assim? Imagina que você esteja na beira de uma estrada onde a margem foi cortada para que a rodovia pudesse ser construída. Tu vai olhar ali, vai ver um barranco. Aquele barranco é um perfil de solo. Você consegue ver ali, ó, naquele barranco, muitas vezes, várias cores diferentes. Tá vendo essa pá aqui, gente? Ela não tá à toa, não. Ela não é aleatória, tem um propósito. Ela tá aqui para mostrar para você qual é a escala. Você sabe mais ou menos qual é o tamanho de uma pá, não sabe? Então você consegue ter noção de qual é a espessura, de qual é o tamanho, a profundidade do solo que está aqui. Repara que eu tenho um material mais escuro aqui em cima, que é o material orgânico. Repara que eu tenho um material mais claro aqui embaixo, do qual muitos nutrientes já foram levados embora. E repara que mais embaixo, ó, repara bem, você consegue enxergar vários pedaços de pedra, que é o que representa a camada C, em que ainda há uma litologia muito presente, em que ainda há pedaços de rocha que não foram transformados. Aliás, se eu não me engano, foi quando eu estava mostrando essa imagem aqui, que na famigerada aula em que eu dormi, eu cometi o equívoco de chamar camada de solo de camada do meu arroz. É essa a frase épica que eu falei lá naquele vídeo. Você pode procurar, tá? Nosso YouTube, vai lá, Solos Leandro Almeida, você vai encontrar. Já até tem marcado ali no meio do vídeo o momento mais visto, né? Acho que é 28 minutos, se eu não me engano, que todo mundo com quem eu falo sobre isso, ou com quem o Leandro Vieira fala sobre isso, vai lá no vídeo e já bota no vídeo, nesse momento exato, em que eu tô todo torto, assim, ó, desconjuntado, completamente sonolento, e aí o cérebro uma hora desliga, né? Eu tinha que falar as camadas do meu solo, e eu lancei as camadas do meu arroz. E é por isso que agora eu tenho como praxe ficar me entupindo de litros de café, para evitar que uma outra cena ridícula como essa se repita. Como eu estou gravando essa aula de manhã, eu estou evitando o café, né? Então, por hora, eu estou tomando ainda água. Mas mais tarde, quando eu continuar com as gravações, o café e o galão de café, infelizmente, serão necessários. Vamos lá. Nessa imagem aqui, eu tenho a divisão do solo entre seus vários horizontes. A parte mais superficial costuma ter muita matéria orgânica. E quanto mais para baixo eu vou, menos características da superfície eu vejo e mais resquícios do material de origem eu vou encontrar. Até que chega uma hora que eu já não tenho mais solo, que eu tenho a rocha mesmo, a rocha mãe. Olha aqui. Então eu posso dizer que um solo maduro, bem desenvolvido, se subdivide nas seguintes camadas, ou melhor, nos seguintes horizontes. O horizonte O, que representa a camada orgânica, claro, só vai existir horizonte O, onde eu tenha matéria orgânica na superfície, onde eu tenha árvores, onde eu tenha algo que permita a formação, a decomposição dos materiais numa camada O. Uma camada A, que é uma camada que, em geral, vai receber parte desse humus,
uma camada B, que é o que se chama de horizonte diagnóstico do solo, que é o que permite identificar as características do solo, a nomenclatura do solo. Foi essa frase que eu falei, que é o que me permite identificar as camadas do meu arroz. Mas não é arroz, é solo. E aqui, ó, repara, horizonte C, que é onde eu tenho pedaços de rocha ainda não intemperizadas, ainda não transformadas pela pedogênese. E embaixo dela, aí já não é solo, já é rocha não alterada. Tá certo? Então agora, quando você estiver andando por aí na beira de uma estrada e observar um barranco aleatório desses com várias cores, saiba que isso se trata dos vários horizontes de um solo, que você está observando o perfil de um solo. Ah, e essa camada é uma camada intermediária que só vai existir em determinados tipos de solo, geralmente quando há a presença de ferro. E aí ele se acumula principalmente nessa camada, que não vai existir em todos os tipos de solo. Prosseguindo, eu quero te mostrar agora essa imagem, que é confusa, eu sei. É uma imagem, digamos, de difícil interpretação, mas fica tranquilo. Você não precisa decorar quais são todos os tipos de solo do Brasil. O que eu quero é que você, olhando para essa imagem, repare uma coisa. Como é que eu tenho uma quantidade enorme de áreas laranja? E que essas áreas são as áreas dos famosos latossolos. Latossolos são solos profundos que sofreram muito com o processo de pedogênese, o que os faz serem muito lixiviados e ácidos. São solos que podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil, mas a maior parte deles está no centro-oeste e na região norte. Como eu disse, são solos bastante ácidos, o que significa que eles são pouco férteis. Apesar disso, são profundos e bem drenados, então podem ser aproveitados para a agricultura, desde que se faça algum tipo de correção. Em geral, como é que se faz essa correção de um latossolo? Com o uso de calcário. Quando se joga calcário no solo, você consegue corrigir o pH dele e ele fica menos ácido. Essa técnica é chamada de calagem e ela tem sido muito importante para poder aproveitar os solos do centro-oeste, o que permitiu uma expansão da fronteira agropecuária brasileira para essa parte do nosso território ao longo das últimas décadas. Outros solos que a gente costuma encontrar no Brasil e que têm uma importância são os vertissolos, conhecidos popularmente como massapê, que são solos muito férteis, escuros, e que você pode encontrar em lugares como o litoral do Nordeste, a zona da mata nordestina. O nitossolo, que é o nome técnico para a chamada terra roxa. Você vai encontrar, ó, nitossolos em áreas do oeste de São Paulo, do Paraná, em algumas áreas da Amazônia, mas os lugares mais famosos por terem esse nitossolo são mesmo áreas de São Paulo e do Paraná. O que, aliás, colaborou bastante para que esses lugares se transformassem em importantes áreas agrícolas. Esse nitossolo, apesar do nome, não é roxo, é vermelho. E aí diz a lenda, que a origem desse nome Terra Roxa está associada ao seguinte: italianos, que como você sabe vieram para o Brasil, migraram e foram em grande medida para São Paulo ou para o sul do Brasil, ao encontrarem esses solos disseram Terra Rossa, rosso em italiano é vermelho, e aí o brasileiro abrasileirou o rosso para roxo. Então o solo vermelho, oriundo da decomposição de basaltos, que são rochas vulcânicas, e extremamente fértil, chamado de nitossolo, acabou ficando popularmente conhecido como terra roxa. E há também uma outra palavra que às vezes aparece para falar de solos, mas que é muito genérica, que é a palavra salmourão, que em geral é usada para designar solos com cascalhos grossos. E aqui
eu tenho outras 3 palavras que podem ser úteis para você, que são Chernósio, Loess e Permafrost. Chernósio é um solo muito escuro e muito fértil, comum principalmente em áreas da Rússia e da Ucrânia, o que explica que esses 2 países sejam grandes produtores de grãos. Aliás, está rolando agora uma polêmica sobre a questão da exportação de grãos ucranianos, que estava embargada pela Rússia, mas permitida por um acordo feito entre ucranianos e os próprios russos, e nesse momento o acordo expirou. Então há um temor de que possa haver um aumento de preço de grãos e de alimentos do mundo por conta da atual dificuldade da Ucrânia em exportar os seus grãos, o que só não acontecerá caso a Rússia aceite renovar esse acordo, o que alguns especialistas dizem que é o mais provável de acontecer. O Loess é o nome que se dá para um solo amarelado, oriundo de processos eólicos e que é bastante fértil, encontrado em áreas do território chinês, que não à toa também é um lugar onde surgiu uma civilização hidráulica, às margens de rios, de planícies fluviais, de áreas férteis, de várzea, onde esse solo é predominante. E o permafrost é o termo que a gente usa para poder falar de solos congelados, de regiões polares e subpolares. Tem alguns lugares do mundo, no hemisfério norte principalmente, que ficam próximos ao polo ou no polo, em que o solo está permanentemente congelado. E aí não dá para as plantas crescerem direito ou para fazer agricultura nesse tipo de localidade. Prosseguindo, aqui eu tenho 2 imagens para vocês verem a diferença entre uma terra roxa e um latossolo. Repare que um é muito mais alaranjado, vermelho, e o outro é realmente bem mais escuro. E o que explica essa diferença de cor é o material de origem de cada um desses tipos de solo. Vamos fazer aqui uma questãozinha? Temos uma imagem e nela a gente vê 4 momentos. Repara que aqui eu tenho apenas rocha. Nessa outra imagem, repara com atenção, já temos alguns fragmentos de rocha e algumas plantas aparecendo. Se apareceu planta, possivelmente tem solo, porque ela precisa do solo para poder se desenvolver. Aqui já tem a descrição de um horizonte A, e nessa imagem, além de árvores de grande porte, aparece também um horizonte B. Ou seja, o que é que se mostra nessa sequência de ilustrações? O processo de pedogênese. A formação, transformação e modificação constante de um solo, que estão em constante transformação. Afinal de contas, o clima, o relevo, a vegetação e os outros fatores de formação estão o tempo todo, de formas diferentes, atuando sobre rochas e sobre solos já formados. Por isso, nessa imagem aqui, a figura apresentada ilustra o quê? A origem e a evolução dos solos. Tá bom? Vamos fechar com o nosso resumão. Lembre-se que pedogênese é o processo de formação de solos e que quanto mais maduro é um solo, a tendência é que ele seja mais profundo e com mais camadas. Que em climas úmidos e relevo plano, a tendência é de que tenhamos solos profundos, porém ácidos, lixiviados, pobres em nutrientes. Já em climas secos ou em áreas com relevo íngreme, os solos costumam ser rasos, assim como também são rasos, normalmente, os solos jovens. Que a vegetação oferece matéria orgânica ao solo e o protege de problemas ambientais que serão citados na nossa próxima aula. Solos vulcânicos, em geral, são férteis, como é o caso da terra roxa, e outros solos férteis são o massapê, o chernósio e o loess. No Brasil predomina o latossolo, que é profundo, ácido e que pode ser corrigido com o uso da calagem. Dá o teu print aí. Ó, derrubei aqui o negócio aqui. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Foi! E com isso,
eu deixo para vocês outras questõezinhas. Tem a 2, tem a 3, tem a 4, tem a 5. Você pode pegar esse material, treinar bastante e qualquer dúvida, só mandar para mim. Valeu? Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.